Novamente, bom dia para quem está no Brasil, boa tarde para quem está no Japão. Vamos dar início agora à coletiva de imprensa da técnica Pia Sundhage. As perguntas podem ser feitas em português, porque a gente tem tradução simultânea. Primeira pergunta da Lisandra Trindade, da TV Globo. Então, tá, vou fazer a pergunta em português. Primeiro, boa tarde, Pia. Quero saber, obviamente, das suas expectativas para encarar a Holanda e a Sarina Wiegman, que já foi sua adversária também, as duas treinadoras em 2017. E queria saber se você entende realmente a Holanda como o adversário mais difícil dessa primeira fase. E por quê? Sim, eu acredito que a Holanda é o time mais forte desse grupo para jogar contra. Eles têm uma personalidade muito boa de ataque, têm jogadoras muito boas também, e elas são muito técnicas. Eu lembro que em 2017, alguns anos atrás, quando eu treinei a Suécia contra a Holanda, eles nos tiraram nas quartas de final, e foi uma experiência diferente. De lá para cá, fui muito bem sucedida. Ela também tem tido sucesso e eu tenho muito respeito pelo time. Pergunta da Roberta Nina, das Gibradoras. Oi, Pia. Vou em português. Na partida diante da Zâmbia, a Holanda mostrou fragilidades no setor defensivo e também nas laterais. Então, eu tenho duas perguntas para fazer. Queria saber se a Pia pretende fazer alguma alteração no time para o segundo jogo. Não precisa falar que jogadora, mas se pretende fazer alguma mudança. E qual o setor brasileiro ela acredita ser o mais preparado para bater de frente com a Holanda nessa partida? É isso, obrigada. Bem, eu acho que nós estamos preparadas, fizemos um pouco de treino hoje, trabalhamos algumas táticas. Quando falamos das jogadoras, eu não sei quais as mudanças vamos fazer, mas tenho certeza que vamos fazer mais mudanças, vamos tirar mais jogadoras do banco dessa vez. Queremos estar bem preparadas para o terceiro jogo também e ter algumas que estão mais descansadas. E eu acho que a forma que a Holanda joga depende do tipo de jogo que é. E aqui é um exemplo. Se nós tivermos a chance de entrar com toda a nossa velocidade, não vai ser tão difícil para as zagueiras. Mas se a gente não conseguir fazer isso, então vai ser um pouco mais difícil para as zagueiras e vamos ter que correr um pouco mais. Então, tudo depende do jogo, as mudanças, e também temos que pensar um pouco no próximo jogo. Pergunta da Tainá Fiore, da TNT Esportes. Boa tarde, Pia, tudo bem? Bom, no retrospecto do Brasil contra a Holanda nos Jogos Olímpicos, o Brasil não tem nenhuma derrota contra a Holanda, somente vitórias ou empates. Eu gostaria de saber se você entende que esses números podem ser considerados algum auxílio psicológico, pode ser tratado como uma ajuda para entrar dentro de campo e valorizar esses números para dar uma confiança extra. Ou, na verdade, eles precisam ser totalmente desconsiderados, porque a gente está com um novo Brasil, uma nova Holanda, e a gente tem que entender de uma maneira diferente. Obrigada. Bem, se tem coisas boas na história, a gente pode deixar, né? Se a gente sabe que a gente nunca perdeu para a Holanda, é algo que a gente pode falar para algumas das jogadoras, e isso vai adicionar um lado positivo para o jogo, claro. E, ao mesmo tempo, todo jogo é único. O último jogo que nós jogamos foi uma lição para o próximo jogo que vamos jogar. E eu gostaria de lembrar todas vocês que esse é o segundo melhor time do mundo. Elas jogaram a final da Copa do Mundo 2 anos atrás, e elas têm mesmo tipo de jogadoras e uma técnica muito boa.
Dito isso, nós fizemos o nosso trabalho, nosso dever de casa e pensamos que temos uma ideia de como vencê-las com a nossa força e explorar as fraquezas delas também. Pergunta do Gabriel Carneiro, do UOL. Minha pergunta é sobre a Bárbara, que foi um dos destaques do jogo contra a China. Qual sua análise sobre o atual desempenho dela pela seleção brasileira? E para você, qual é a importância de um atleta usar as críticas que ele recebe como incentivo e não como um problema? Obrigado. Bem, a Bárbara ela teve um bom jogo, ela nos salvou também em algumas jogadas e foi muito bom jogar o primeiro jogo e não receber nenhum gol. Foi um trabalho de equipe e a Bárbara participou disso. Nós estamos mantendo o time com pensamentos positivos e é assim que vamos manter daqui para frente. Se qualquer pessoa nas mídias sociais, eles têm opiniões, claro, mas nós precisamos confiar na nossa equipe e não pensar no que os outros estão falando e precisamos concentrar nisso para o próximo jogo. Pergunta da Amanda Kessman, da TV Globo. Oi, Pia, boa tarde. Depois da estreia, a gente conversava com a Marta, ela até brincou sobre essa versão que ela trouxe aqui para o Japão, de uma rainha sem o peso da coroa. Eu queria também que você falasse um pouco disso que a gente tem visto da Marta na última semana aqui no Japão, ela sorridente, apaixonada, enfim, tentando tirar a pressão que ela carregou durante muitos anos representando a seleção brasileira em Jogos Olímpicos. Eu queria que você falasse um pouquinho desse clima que a Marta está trazendo para a seleção nessa última semana. Sim, a Marta está muito feliz e isso é contagioso. E eu acho que todas nós trazemos algo quando estamos assim. E dito isso, isso que é muito generoso. Ela é muito generosa com essas emoções. Nós marcamos muitos gols no primeiro jogo. Eu acho que é muito importante aproveitar não apenas uma jogadora, mas todo mundo contribui. E ela está aqui por tanto tempo, ela participou de vários times, várias equipes, muitos treinadores, e eu fico muito feliz que ela é generosa. E é maravilhoso como ela está praticando, e eu gostei muito como ela jogou contra a China. Pergunta da Gabriela Villanova, do Joga Pra Elas. Olá, Pia, tudo bem? Bom, levando em conta os dois momentos em que o Brasil se descuidou um pouco na partida, né, que foi os primeiros minutos da partida e também no início do segundo tempo, né? Então, eu gostaria de saber se a gente pode dizer que o maior desafio da equipe para essa partida contra a Holanda vai ser manter uma constância, né? Evitar se desconectar da partida, manter a compactação, porque do outro lado vai ter tanto um talento individual como um talento coletivo que pode aproveitar os espaços e acabar marcando gols. Obrigada. Bem, eu acho que essa é uma boa análise. Nós perdemos um pouco e não, mas também as chinesas não criaram tantas chances. Eu acredito que nós precisamos ser compactas mesmo. Precisamos verificar o que está acontecendo na defesa e no ataque. Claro que falamos sobre isso, nós treinamos um pouco mais. A parte das zagueiras estão mais atentas e vamos falar sobre isso, vamos mostrar vídeos, vamos também enfatizar que quando nós temos a bola, nós temos que manter a posse e a importância de ser compacta. Pergunta do Glaucio Guterres, da Jovem Hits. Oi, Pia, prazer falar contigo. Eu falava com a Tamires sobre o sistema defensivo da Holanda, que na estreia contra a Zâmbia, que é uma seleção bem mais fraca tecnicamente, acabou sofrendo 3 gols. O Brasil tem um ataque bastante rápido,
e eu queria saber de que maneira o Brasil pretende explorar esse sistema defensivo holandês, que apresentou muitas dificuldades contra uma seleção bem mais fraca e até um pouco mais lento da seleção da Holanda. Obrigado. Bem, esse é um bom exemplo. Se um time contra Holanda, nós vamos falar sobre isso e vamos verificar quais são as nossas forças, e uma das nossas forças é a rapidez. Não apenas ir do ponto A ao B, mas essa mudança de direção também, e um pouco dessa combinação. E se fizermos isso no tempo rápido, eu acho que vamos ser bem-sucedidas contra a Holanda. E eu jogaria qualquer corrida eu apostaria qualquer corrida contra essas jogadoras. Dito isso, nós precisamos verificar esse modelo, né, que vamos ter que jogar contra elas. É importante ir de um espaço para outro para ter esse passe, para fazer essa penetração pelo meio de campo. Não apenas jogar essa jogada esses passes longos. Pergunta do Rodrigo Oliveira, da Rádio Gaúcha. Hi, Pia. What has changed from the last game between Brazil and Netherlands and now? Which skills do you think developed this time? A gente jogou contra a Holanda na última vez, nós misturamos algumas jogadas e nós decidimos mudar, fazer uma coisa bem diferente agora. E se nós verificarmos o meio de campo, acredito que estamos mais sólidas quando falamos na defesa comparado ao último jogo contra a Holanda. Nós temos que ser capazes de verificar essa mudança, mas vamos trabalhar juntas, estamos melhores e vamos verificar o que vai ser feito contra a Holanda. Vamos ter duas jogadoras que vão criar chances para jogarmos de uma forma diferente. Eu acredito que isso vai nos dar chances diferentes. Obrigada, Pia, e obrigada a todos que participaram.